Num torneio de xadrez, no qual todas as partidas são eliminatórias, estão inscritos 8 jogadores. Para definir a primeira rodada, fez-se um sorteio ao acaso que divide os 8 jogadores em 4 grupos de 2 jogadores. No torneio estão inscritos os amigos Letícia, Glauber, Marlon e João Augusto. Então vamos dizer aqui que os amigos sejam Letícia, Glauber, Marlon, João Augusto e os outros jogadores vou chamar de jogador A, B, C e D. Então na letra A pergunta: quantas tabelas diferentes da primeira rodada podem ser feitas? Eu vou fazer um esqueminha aqui para facilitar o entendimento. Acompanhe aqui. Vamos dizer que esses traços significam as duplas que vão se enfrentar. Bem, quando é feito o sorteio, imagine que tivesse 8 papeizinhos, cada papel com o nome de um jogador. Quando eu fosse escolher o primeiro papel, quantos nomes eu tinha à minha disposição? 8. Imagine que eu tenha escolhido a Letícia. Ou seja, então a Letícia já foi embora, não tem mais o papel dela. Quando eu vou escolher o adversário dela, só há 7 opções. Imagine que seja o jogador D. Quando eu vou escolher o próximo jogador, eu tenho 6 opções. Imagine que eu escolhi o jogador J. Quando eu vou escolher o próximo, eu só tenho 5 opções. Imagine que eu escolhi o jogador A. Quando eu vou escolher o próximo, sortear o próximo jogador, eu só tenho 4 opções. Imagine que escolhi o C. Vou escolher o próximo, só tenho 3 opções. Imagine que foi o B. Quando eu vou escolher os próximos jogadores, só tenho 2 opções. Imagine que foi o G. E para escolher o último, eu só tenho uma opção, porque só sobrou o jogador M. Então, pelo princípio fundamental da contagem, aparentemente aqui eu tenho 8 fatorial partidas possíveis, primeiras rodadas possíveis. Só que tem um detalhe, algumas coisas a gente precisa pensar. Nessa primeira rodada está jogando o L contra o D, mas é uma única partida. Então jogar o D contra o L é a mesma partida. Então eu preciso dividir isso aqui por 2 fatorial. E o mesmo acontece aqui com as outras partidas. Ó. Todas elas se repetem de 2 fatorial maneiras. Então, nesses 8 fatorial, tem muitas repetições. E eu preciso dividir por esses 2 fatoriais azuis para evitar as repetições. Por outro lado, a ordem com que os jogadores estão posicionados aqui poderia mudar de lugar e mesmo assim seria a mesma rodada. Então, é possível movimentar essas 4 partidas de lugar de 4 fatorial maneiras e de modo a evitar também repetições. Portanto, o número de partidas na verdade será 8 fatorial, mas há muitas repetições ali e precisamos evitá-las. Então tem que dividir por 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial e ainda dividir por 4 fatorial. Vou deixar de trabalho vocês fazerem essa conta, vocês vão perceber que vai dar 105 modos de se fazer a primeira rodada do torneio, certo? Então essa é a alternativa A. Vamos ver a B. Na letra B diz aqui, olha, se nenhum deles gostaria de se enfrentar na rodada inicial, qual a probabilidade disso acontecer? Se nenhum dos 4 amigos quer se enfrentar, significa que eu preciso colocar eles separados. Então aqui eu vou colocar a Letícia, aqui o Glauber, aqui o Marlon e aqui o João Augusto, para que eles não se enfrentem. E agora eu vou escolher os adversários deles. Então o L, o G, o M e o J já estão posicionados de tal maneira a não se enfrentarem. Agora eu preciso pensar nos adversários deles. Então, quando eu vou escolher o primeiro adversário aqui da Letícia, eu posso escolher o A, o B, C ou D. Eu tenho 4 opções. Suponha que eu escolho o A. Quando eu vou escolher o adversário do Glauber, eu tenho B, C ou D. Eu tenho 3 opções. Suponha que eu escolho B. Quando eu vou escolher o adversário do Marlon, eu tenho C ou D. Tenho 2 opções. Suponha que eu escolho C. E o único adversário possível para o João Augusto é apenas o D, ou seja, só há uma opção. Pelo princípio fundamental da contagem, então, quantas possíveis partidas sem que eles se enfrentem existem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 24 partidas. Interessam porque nenhuma dessas 24 partidas eles se enfrentam. Então, a probabilidade do evento pedido na letra B são 24 casos favoráveis num total de 105 que nós calculamos na letra A.
Se você simplificar por 3 e por 3, você vai perceber que isso aqui vai dar 8 sobre 35. Essa é a probabilidade deles não se enfrentarem. Mas aqui na letra B tem uma questão importante que a gente precisa pensar. As 105 partidas, em 24 delas, eles não se enfrentam. Então, em quantas partidas eles se enfrentam? Na diferença, ou seja, em 81 partidas, eles enfrentam-se. Na primeira rodada. Então, veja só o que está acontecendo. É muito importante você pensar agora nesse número aqui, ó. Em 81 partidas, eles se enfrentam. E é com ela que a gente vai resolver a letra C. Acompanha aqui comigo. Na letra C diz aqui, olha. Sabendo que pelo menos um dos jogos da primeira rodada envolve 2 dos 4 amigos. Ou seja, são aqueles 81 casos que nós vimos ali na letra B. Se nessas 81 partidas, pelo menos em uma delas, 2 amigos se enfrentam, qual é a probabilidade condicional de que Letícia e João Augusto se enfrentem na primeira rodada? Então veja o que o exercício quer. Ele já quer que a Letícia e o João Augusto se enfrentem na primeira rodada. Então eles já não fazem mais parte das minhas opções aqui. Eu preciso agora pensar nas próximas, ó, nas próximas partidas. Então, quando eu vou escolher aqui, ou sortear aqui os próximos jogadores, ó, eu tenho 6 opções de escolha para colocar aqui. Suponha que eu ponho o Glauber. Quando eu vou escolher o adversário dele, eu só tenho 5 opções. Suponha que eu escolho o jogador A. Quando eu vou escolher o próximo, só tenho 4. Suponha que seja o C. Quando eu vou escolher o próximo, eu só tenho 3 opções. Suponha que seja o M. Vou escolher o próximo, eu só tenho o B e o D agora. Eu só tenho 2 opções. Suponha que seja o D. Quando eu vou escolher o adversário do D, só há uma opção, que é o B. Então, quantas partidas eu terei aqui em que a Letícia e o João Augusto se enfrentam? Bem, eu vou ter 6 fatorial. Só que tem um problema, o mesmo problema da letra A. Ó. Aqui há repetições, porque o G jogar contra o A e o A jogar contra o G é a mesma partida. Então eu tenho que dividir por 2 fatorial. O mesmo aqui e o mesmo aqui. Porém, eu posso mudar a ordem com que os jogadores estão aqui. Ó. A ordem com que as duplas jogam. E isso está acontecendo uma repetição de 3 fatorial maneiras. Portanto, na verdade, o número de partidas em que o L e o J já estão escalados para jogar um contra o outro será, eu vou até chamar isso aqui de número de elementos do evento que a gente quer que aconteça na letra C. Ou seja, 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial vezes 3 fatorial. Vou deixar você fazer essa conta, você vai perceber que essa conta dará um resultado 15, vai ficar de tarefa para você fazer. Agora que eu sei que são 15 partidas em que Letícia e João Augusto certamente se enfrentam na primeira rodada, agora eu tenho condições de calcular a probabilidade. Ó. A probabilidade de acontecer esse evento que está na letra C são 15 casos no total de quantos? De 105? Não, de 81, porque eram em 81 casos possíveis deles se enfrentarem. O meu espaço amostral fica reduzido, porque eu já tenho a condição de saber que agora, na primeira rodada, vai envolver pelo menos 2 dos 4 amigos. Bem, eu posso simplificar também por 3 e por 3 e vou verificar que isso aqui vai dar 5 sobre 27. E essa é a probabilidade pedida no problema, certo?